bem-vindos ao canal A Hora do Além. Temos vídeos às quartas e domingos. Se inscreva no canal, acione o sino de notificações para não perder os vídeos de A Hora do Além. Olá a todos, o meu nome é Adriano Cidrão e venho contar esse relato a pedido da minha filha, Giovana Cidrão, que é fã de vocês. Tudo se passou no interior do estado do Ceará, no ano de 1958. Meu tio tinha 21 anos na época e namorava uma menina que morava na Vila Zoraide. Sendo que naquela época, e na região em que moravam, as distâncias eram encurtadas por caminhos dentro dos sítios. Então meu tio ia para namorar cortando o caminho, e depois de namorar quase a tarde toda, em um pouco da noite, ele resolveu ir embora. Era quase meia-noite quando ele se despediu da namorada e foi embora para pegar o caminho por dentro dos sítios, o qual era mais curto. Meu tio foi alertado pelo seu sogro para tomar cuidado com aquele caminho, porque até o sogro dele mesmo tinha medo dos locais que ele iria passar. Mesmo assim, meu tio foi por ali e rindo, mas foi. O caminho até que era tranquilo, só não era iluminado a não ser pela luz da lua. Ele foi seguindo seu caminho. No trajeto, ele foi ouvindo alguns barulhos estranhos de animais na noite, mas meu tio sempre carregava com ele um punhal, porque naquela época as pessoas carregavam consigo sempre algum tipo de arma para sua defesa, devido aos locais desertos que atravessavam. De repente, meu tio ouviu um tipo de grunhido à sua frente, mas não ligou e continuou andando. Andou mais um pouco, e um pouco mais à sua frente, de uma forma surpreendente, ele viu um ser arranhando um tronco de uma árvore, como se estivesse afiando as garras. Na hora, meu tio gelou, quando viu aquela criatura enorme em pé. Naquele momento, ele sentiu que aquilo não era normal, e tentou sair de mansinho. Mas a criatura percebeu e olhou, e foi avançando sobre ele, que só deu tempo de puxar o punhal. E quando a criatura se aproximou, ele desferiu várias punhaladas na criatura, e ela gritava de dor, mas não desistia, continuando atacando meu tio. Eles continuavam lutando, e meu tio continuava dando as punhaladas, até que a criatura desistiu e foi embora. Meu tio, muito ferido, continuou seu caminho, só que desta vez correndo e assombrado com aquilo que havia acontecido. Só que mais à frente, para sua surpresa, a criatura estava esperando a sua passagem e o atacou novamente. Então a luta começou. E foi dura. Meu tio desferiu vários golpes para se defender do monstro. E de novo a fera fugiu. Ela foi para o mato alto na escuridão da noite. Nesse momento, já era quase 2 da manhã e o caminho se tornou longo e sofrido, devido ao meu tio se esconder de vez em quando. Isso durou quase a noite toda. Quando de repente, ele se viu de frente à casa do meu avô, seu pai. Ele entrou correndo todo rasgado e ferido,
Meu avô era daqueles nordestinos muito valentes. Quando viu aquilo, pegou sua arma e foi atrás de uma pessoa que ele desconfiava, porque já existia um boato sobre a tal pessoa. Chegando lá, meu avô viu o tal homem, sentado na cadeira de balanço, muito ferido. Mas bem, já era de manhã. Mesmo com os ferimentos, meu avô chegou perto. Então o homem olhou para o meu avô e perguntou: Senhor, você consegue derrotar o monstro? Pois eu já perdi a luta interna faz anos. Eu não faço isso porque quero, e sim porque sou controlado. A fera que vive dentro de mim tem sede de atacar as pessoas. Me desculpe, vocês nunca mais verão meu rosto. Peça perdão a seu filho por mim. Meu avô ouviu aquilo e retornou. Naquele mesmo dia, o homem nunca mais foi visto. Em 1997, eu fui a Fortaleza, Ceará, visitar minha família, e me lembrei dessa história, sendo que todos me confirmaram toda ela. Diante disso, eu acredito nessa história. Nunca deve se desprezar as lendas e folclores, porque aquilo que hoje é uma simples ficção pode de uma forma surpreendente surgir à nossa frente como algo fantástico e sem explicação, provando que a realidade e a imaginação se misturam em determinados momentos e locais do nosso mundo. Então eu pergunto: você consegue derrotar o monstro? Vou contar uma história que minha avó, já falecida, me contou. Meu avô era ferreiro, tinha habilidades em forja e também em derreter vários tipos de minérios, ferros e alumínio. Havia naquela época um forte indício de um cachorro bem grande andando em noites de lua cheias, atacando galinheiros e matando alguns animais e bezerros. Um certo dia, um senhor com o nome de Senhor Adílio procurou meu avô. Tinha um recém-nascido em casa, e a criança ainda não havia sido batizada, sendo que a igreja era em um povoado distante, e deveriam em breve tomar as devidas providências para o batizado da criança. Esse senhor chegou com várias peças em prata pura, pedindo para que meu avô forjasse em formas de pequenas bolinhas, adequadas para caberem em um cartucho que ele próprio havia trazido contigo. Por sinal, uma dúzia deles. Meu avô, sem muitas perguntas, agendou o serviço, pedindo para que ele voltasse em alguns dias para retirar o combinado. Muito tenso, seu Adílio exigiu uma certa exceção, pagando o que fosse necessário, mas teria que pegar a encomenda no mesmo dia. Meu avô, sabendo mais ou menos do que se tratava, aceitou a empreitada. Quase no pé da noite, lá estava seu Adílio. Pegou em torno de uns 2 quilos de prata em granilhos. Era como chamavam naquela época, como se fosse granel hoje em dia. Seu Adílio fazia questão de encher os cartuchos em casa, pois, segundo ele, deveria usar a quantidade certa para ter êxito nos tiros. Seu Adílio pagou 2 vezes o valor que meu avô pediu, e pediu uma gentileza, que ninguém mais além dos dois soubesse desse episódio. Minha avó não tinha como ficar de fora. A confecção de ferraduras eram feitas ali mesmo. A forja e a casa deles eram no mesmo lugar. Continuaram os ataques da tal fera.
Se passaram 5 dias. Uma bela noite com uma lua esplêndida, cheia, clareava todo o pasto. Por perto de 1 da manhã, minha avó relatou que escutaram 3 estampidos de cartucheira, que ecoaram por todo o vale. No dia seguinte, o leiteiro que coletava por todo o vale deu a notícia. Manuel, filho de um fazendeiro local, estava morto com 3 tiros do lado da casa do seu Adílio. Meu avô e minha avó já imaginavam que isso iria acontecer, tanto que o leiteiro mencionou que achou muito estranho um rapaz morto estar totalmente nu e com os 2 cotovelos arranhados. Seu Adílio contou em detalhes aos meus avós o que aconteceu. Chegou a noite. Em certo momento, todos os meus animais começaram a ficar assustados. De repente, algo começou a rodear minha casa. Eu já havia ouvido esses barulhos vindo da casa dos vizinhos há alguns dias. E por isso decidi me prevenir, sendo assim o motivo das munições. Carreguei minha arma e fiquei aguardando, olhando por um buraco na parede. Fiquei ali aguardando o bicho passar. Quando ele chegou perto, pude ver que era um lobo, um cão negro, mas ele era todo deformado, torto. Aquilo emitia um som assustador, tinha um cheiro de coisa podre. Dava para ver que não era coisa desse mundo. Quando ele chegou perto, não tive dó. Mandei chumbo. Os tiros foram certeiros, e o resto da história vocês sabem. Minha avó partiu também, mas tenho certeza que as dos netos eu fui o único que ela contou 100% a história. E segundo ela, foi tudo real. O lobisomem rodeava a casa do seu Adílio por ter uma criança pagã, sem ter sido batizada. Naturalmente, dias depois do ocorrido, batizaram a criança, com o nome de Paulo Adílio. As pessoas das redondezas e das fazendas vizinhas já estavam a par do assunto e abafaram o ocorrido. Falaram por o delegado que mataram e jogaram o corpo lá, e ficou por isso mesmo. Já os parentes do suposto lobisomem provavelmente sabiam de algo, enterraram o corpo. Tempos depois venderam as terras e se mudaram para a cidade. Minha avó sempre me dizia: nunca duvide, meu filho. Tenha medo, que isso realmente existe, principalmente em lugares bem retirados, roça, mato, campo e etc. Esse rapaz que supostamente era o lobisomem, minha avó disse que quase todo mês ia ferrar o cavalo. Boa pinta, filho de fazendeiro, longe de qualquer suspeita. Às vezes, o mal está aí a nosso lado. Quanto a vocês eu não sei, mas eu acredito. Minha avó foi uma grande pessoa, devota a Deus e muito humilde. Então é isso. Tem outras histórias que vovó contou, mas isso é para outra hora. Abraços, boa noite. Naquela noite, a família Dantas estava jantando na cozinha, na propriedade do Sr. Júlio. A família não via a hora de terminar o jantar e irem todos para a cama. E aquela sexta-feira de lua cheia terminasse logo, pois havia muitas noites que estavam aflitos e muito apavorados com os uivos que surgiam de longe. Mas quando aquilo se aproximava do casarão,
Os 5 cachorros, pés duros, mas valentes e bons de caças, acuavam esse bicho de uivo diferente. Eu mesmo se afastava. Naquela última noite de Quaresma, o bicho estava determinado e não se acovardou com os cães, pois os uivos estavam se aproximando mais e mais do casarão. Vale ressaltar que o Sr. Júlio havia comentado com os vizinhos o que acontecia. Os vizinhos também ouviam os uivos, mas o bicho nunca se aproximava de suas propriedades. Sr. Júlio voltou desconsolado naquela tarde. Nossa, eu esperava que os vizinhos fossem me ajudar. Mas por que eles iriam me ajudar, não é mesmo? Todas as propriedades deles são muradas, têm muros altos, ainda tem portões de ferro. A minha é mais humilde e simples. Sr. Júlio olhou para a pequena espingarda que tinha e naquele momento os uivos começaram. E juntamente com os uivos, os latidos dos cachorros que demonstravam estar perdendo a luta. Ele se encheu de coragem, pegou sua espingarda e saiu de dentro da casa. Esse bicho não vai matar meus cachorros, não. Eu vou meter bala nele, isso sim. Sua esposa e filhos imploravam para ele não sair. Mas o amor a seus animais era enorme e não os deixariam à mercê da sorte. Vale comentar que todos daquela aldeia comentavam que tinham visto ou sido atacados por lobos. Eram muitas histórias onde as pessoas fingiam não acreditar. Era como se o medo fosse atrair a besta. Ao chegar no fundo de casa, local onde os cachorros estavam latindo muito, notou que a porta da despensa estava aberta. Esse meu filho não tem jeito, deixou a porta aberta. Estão as sacas de milho, arroz, feijão. São os alimentos da semana. Era um galpão reforçado, com apenas uma entrada, que era feita de laje por causa de ratos, com uma porta de ferro que era trancada por fora. E juntamente com sua arma, foi em direção ao galpão. Chegou na soleira da porta com os 5 cachorros atrás, bem devagar, e viu a besta. Era um cachorro enorme, de pelos marrons e olhos brilhantes, que ao perceber a presença do Sr. Júlio, se virou bruscamente para ele. Meu Deus, que bicho é esse? E antes que o animal desse tempo de saltar ou avançar contra ele, de imediato deu um passo para trás e trancou a porta apressadamente, passando o grande ferrolho de ferro de um lado a outro da porta. E sabia que o bicho não tinha como escapar. Voltou para casa e contou à sua família o ocorrido. Em seguida, pediu para todos irem dormir, porque no outro dia chamaria os vizinhos para ajudá-lo com aquele animal. E assim foi feito, mas não conseguiram dormir, pois aquele animal gemia muito, uivava,
pois tentava sair do local. Quando amanheceu, Senhor Júlio chamou os vizinhos e os mesmos vieram armados e com cordas, correntes, todos preparados para capturar o animal. Ele abriu a porta do galpão lentamente e os vizinhos atrás, prontos e armados com armas em punhos. Mas, para surpresa e espanto de todos, no canto do galpão se encontrava encolhido, nu e muito assustado, um jovem de 19 anos. Ué, cadê o bicho? O que você tá fazendo aqui, garoto? Todos ficaram sem ação, enquanto a esposa do Sr. Júlio pegou um lençol do varal e jogou para o rapaz, para o mesmo se cobrir. Os homens deram as costas, já sabendo do que se tratava, e o Sr. Júlio ficou com a missão de levar o jovem para a casa de sua família, que, segundo o rapaz, morava do outro lado da montanha. Vamos, garoto. É melhor eu te levar para a sua casa, ou você vai acabar encontrando mais encrenca por aqui. Acredita em mim. Naquele dia, Sr. Júlio voltou de tardezinha, e daquele dia em diante, nunca mais ninguém tocou no assunto, e nem o lobo selvagem voltou a atacar seus cachorros. Seria um lobisomem? Ela encarou um lobisomem. Eu amava ouvir a história de vida da minha amiga Paula, que era uma mulher muito esperta e batalhadora, descendente de escravos. A minha amiga Paula teve mais de 10 filhos, e pasmem, na época de Sá Paula, como era chamada por todos ao redor, não existiam hospitais e as crianças vinham ao mundo através das parteiras. Ou a minha amiga marrenta, que fazia seu próprio parto, como aconteceu com todos os seus filhos. Ela ficava tiririca quando lembrava de Lotero, o seu marido, que só fazia tomar cachaça e lhe empenhar com muitos filhos. O jeito de Sá Paula narrar as suas experiências era cheio de trejeitos, imitações e muito criativo. Além de muito verdadeiro, e deveras divertido. Ela já beirava os 89 anos, mas era muito animada e cheia de vida. Pois muito bem. Ela morava junto com a família numa meia água de estuque. Alguns blocos aleatórios da parede feita com barro há um tempo já haviam despencado. Então, numa noite de lua cheia, era alta hora da madrugada, e o seu Lotero, boêmio que só, tomava todos na madrugada. Paula, aconchegada aos filhos, já estava deitada. O bebê tinha alguns meses de vida e dormia ao lado da mãe, um soninho tranquilo e reparador, porque a mãe o amamentava e o cobrira com todo o amor. Mas do nada, ela ouve um barulho ao redor de sua casa. Ela sabe que não era o marido, porque esse só chegava na calada da noite, quase ao amanhecer. E se aparecesse? Então, ela ouviu um barulho inusitado, com alguns arranhões do lado de fora da sua porta.
Algo do lado de fora forçava a porta com insistência, a porta que estava fechada. E o troço começou a rodear por toda a extremidade da sua casa. Paula era prevenida e só dormia com um facão bem amolado ao seu lado. Ela já estava alerta e desconfiada, olhando as crianças e passando os dedos na lâmina afiada. Foi quando, de repente, Paula arregalou os olhos diante da cena mais apavorante que poderia ter visto. Do buraco enorme da parede, tampado com um pedaço de lona, surge uma criatura medonha. Segundo ela me detalhou, era um tipo de um cachorro, com pelos negros, a fuça avantajada e os olhos vermelhos. Tinha os dentes esganiçados, caminhando em direção ao bebê da minha amiga, afoito para atacar. Paula ergueu o seu facão com bravura, disposta a defender os seus filhos, até o último fôlego que restasse em seu corpo. Mas ela era uma mulher com muita fé, e sentiu que não teria forças para vencer aquela fera robusta e tão grande. Ela reuniu toda a sua força que tinha no seu pulmão, olhou bem dentro dos olhos do cramulhão e gritou com toda a fé: "Sai de retro, marvado, o sangue de Jesus tem poder." O bicho arregalou os olhos assustados, rodou no calcanhar e saltou pelo mesmo buraco, desaparecendo no negror sorrateiro da noite, da mesma forma brusca que havia entrado. Depois daquela noite, todos os dias, ela e seus filhos faziam orações, e nunca mais aquele bicho retornou. Esse relato é um dos mais assustadores que eu vi em minha vida. A velhinha contava toda apavorada. Paula teve vários acontecimentos sobrenaturais e me contou em seus causos. Logo estarei enviando aqui para o canal. Esse caso é extremamente verídico. Aconteceu na Vila Rosário, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Boa noite. Olá a todos, meu nome é Valdeci, eu tenho 60 anos e este relato aconteceu com o meu pai, que já tem 85 anos. Já ouvi ele contando umas 2 ou 3 vezes, sempre na casa da minha tia, que também presenciou o caso. A história se passa em um bocado de anos atrás. Aconteceu no interior de São Paulo, na região de Presidente Prudente, na cidade em que meu pai morava. Nesta cidade existe um rio enorme, ponto turístico da cidade, cercado de mata. Uma parte é do estado e a outra é privada. Hoje em dia ela é muito arborizada, não é difícil encontrar sucuris, lobos-guarás e até mesmo onças, ou seja, é bem preservada. Dito isso, se hoje em dia é assim, imagina há muitos anos atrás, onde quase ninguém morava por lá. Meu pai morava com a minha tia, que é a mais velha e era casada na época, um irmão e o marido da minha tia, em uma casa no balneário, local onde tem um lago. Eles não tinham energia elétrica. A luz era à base de velas, como tudo antigamente. Meu pai conta que certo dia foi trabalhar normalmente e o ônibus o deixou na estrada do balneário. Foi para casa normal e tranquilo. Ele conta que a noite estava pesada, não se ouvia barulhos dos animais. A lua estava enorme e por conta disso ele foi comer na área da casa. No sítio onde eles moravam tinham vários cachorros. Um deles era enorme, chamava-se Sultão.
Imagina aqueles vira-latas mestiços com Deus sabe o que ficam enormes, bravos, como todo dono de sítio gosta. Não era difícil os cachorros latirem ou irem ao mato, afinal era tudo aberto. Sultão era muito apegado com a minha tia e sempre ficava embaixo ou do lado da cadeira dela, onde ela estivesse. Meu pai diz que por volta de 23 horas naquela noite, ouviu os cachorros latirem e o sultão correr para fora, em direção à mata. Normalmente não era nada. Ele sempre fazia isso. Demorou algum tempo e a minha tia se sentou lá fora. Meu pai e o marido da minha tia ficaram dentro da casa, mexendo em algo. Nisso, minha tia começou a gritar o nome do sultão para ele voltar para casa, pois fazia muito tempo que ele tinha saído. Chamou, chamou e chamou, até que viu a sombra de um cachorro vindo em direção à casa, porém com um andar diferente. Nisso, os cachorros começaram a latir, e pasmem, o sultão estava debaixo da cadeira da minha tia chorando. Nisso, minha tia entrou em desespero. Não sabia o que era aquilo e como o sultão tinha voltado tão rápido e se escondido ali. Ele deveria estar com medo. Então gritou meu pai e meu tio. Meu pai disse que estava se tremendo todo, de ver o cachorro chegando mais perto. Pegou uma lamparina para iluminar o quintal e o tal cachorro. Meu tio era mais novo, mas era experiente. Pegou uma arma. Meu tio mirou a espingarda e meu pai levantou a lamparina para dar mais visão. Foi nesse momento que o bicho parou, levantou e ficou apoiado em duas patas. Era muito grande, era maior que um homem. Tinha pouco mais de 2 metros. Aquilo tinha os olhos verdes. Geralmente nos casos que ouço, os olhos são amarelos ou vermelhos. Então meu tio deu um tiro. E logicamente não acertou. O animal se virou, soltou um uivo e grasnou e correu de volta para a mata. Durante alguns dias, alguns animais morreram, como bezerros e até mesmo cachorros, mas nenhum na propriedade da minha tia. Meu pai conta que o marido da minha tia disse a eles: eu sabia que um dia veria isso de novo. Eles não tocavam muito no assunto. É fácil de ver o desconforto do meu pai contando essa história. O que eu sei é que houve outros casos de avistamento desse animal na região. Se é verdade ou não, eu não sei, mas que eu acredito, eu acredito. Tem outras histórias que meu avô contou, mas isso é para outra hora. Muito obrigado, pessoal do além. Boa noite. Olá a todos, meu nome é Davi. Eu sou nascido e criado em Limeira, São Paulo. Dos anos 70 a 90, no bairro onde moro, e nas proximidades, houveram vários relatos de avistamentos de um lobisomem. Irei contar vários casos a vocês. Quem me contou este relato foi seu Antônio, meu antigo vizinho. Ele era um morador bem antigo do bairro do Santo André na época. Em uma madrugada, eu estava em minha chácara, já dormindo, quando ouvi algo andando em meu telhado. Meus cães estavam todos muito bravos e latindo. Dava para ouvir telha por telha sendo quebrada com um peso. Corri e peguei meu revólver e já saí para procurar o ladrão. Quando saí e olhei para o telhado, quase caí de costas. Vi algo difícil de acreditar. Era um bicho preto, peludo. Ele estava todo torto no telhado.
Ele tentava descer, mas não contava com meus cães. Eu tinha 6 cães naquela época, sendo 3 deles capa preta. Eles rodeavam a casa, esperando aquilo descer ou cair do telhado. Eu carreguei o tambor e dei 2 tiros. Aquilo soltou um grito assustador. Eu consegui alvejá-lo na perna. Dei mais um tiro. E aquilo deu um pulo e pulou para a mangueira do vizinho e sumiu na escuridão. Eu pude ouvir de longe o grasnar daquele bicho e ele soltou um uivo assustador. Meus cães ficaram uns 2 dias ariscos, mas nunca mais vi aquilo. Este relato é da minha vizinha Cláudia. Segue agora o relato dela. Certa vez eu estava voltando do hospital em que trabalhava e desci do ônibus por volta das 21 horas. Meu pai sempre tinha o costume de estar no ponto de ônibus ou nos encontrávamos no caminho indo para casa. Mas naquele dia o ônibus acabou passando adiantado e acabei chegando uns 15 minutos antes do horário que estava acostumada a chegar. E como naquela época não havia celular, não tinha como avisá-lo. Do outro lado da rua havia uma mata bem escura. E após caminhar uns 100 metros, comecei a sentir um cheiro infernal. Um cheiro de algo podre, igual a um cadáver em decomposição. Aquele cheiro chegou até a amargar a minha boca. Comecei a ouvir barulhos no mato, como se fosse algo muito pesado pisando ali no local. E seja o que for, começou a rosnar. Não era como o rosnado de cão, era diferente. Eu nunca ouvi algo parecido com aquilo. Não pensei 2 vezes e saí correndo, gritando pelo caminho. E quando olhei para trás, eu vi um cachorro enorme. Ele era tão grande que estava parecendo mais um cavalo. E quando eu virei a esquina, dei de frente com o guarda da rua que ficava ali na guarita. Ele, vendo meu desespero, também olhou e viu aquilo. Ele foi muito ágil, deu 2 tiros em direção do bicho. Eu tenho certeza que acertou naquilo, mas para o nosso desespero, naquele momento, o bicho ficou em pé, em 2 patas. E soltou um uivo muito alto. E foi em direção ao caminho contrário ao nosso. Confesso que aquele uivo não sai da minha cabeça. Aquilo me deixou tão aterrorizada que parece que penetrou na minha mente. O guarda me disse que já viu aquilo umas 3 vezes. Agora segue as histórias que foram vividas pelo guarda. Moça, eu já vi esse ser algumas vezes por aqui. Eu trabalho aqui como guarda à noite.
e nos dias de folga trabalho em uma empresa. Esta empresa que fica atrás do bairro. E uma noite eu estava aqui na guarita. Era uma noite tranquila. Tinha uma lua brilhante no céu, bem linda. Até brinquei comigo mesmo. Será que vai aparecer o tal lobisomem do bairro? Por volta de umas 2 horas da manhã, comecei a sentir um cheiro muito forte no ar. Era um cheiro podre, um cheiro de carniça mesmo. Era um cheiro muito estranho. Comecei a observar e fiquei atento, já com a mão no revólver. Em certo momento, comecei a ouvir um uivo. Aquilo não era uivo de cão, eu tenho certeza absoluta. E aquele uivo fez despertar todos os cães do bairro, que começaram a uivar e latir profundamente. Em certo momento, olhei para aquela esquina e vi aquele mesmo bicho que você viu. Aquele bichão negro, preto, peludo, com os olhos vermelhos. Aquilo era bem assustador. Eu já empunhei a arma e mirei, aguardando ele me atacar. Ele ficou me observando de longe e se embrenhou no meio da mata, atrás do arame farpado. Outra vez que vi esse bichão foi dentro desta empresa. Lá eu faço ronda de moto. Quando estava rondando alguns barracões que ficam próximo às pistas no fundo, eu vi esse mesmo cão negro em cima de um desses barracões. Ele estava lá, me observando. Ele ficava se movimentando, parecendo um predador, preparando o bote para atacar sua presa. Eu já fiquei com a arma em punho, esperando ele vir. Ele ficou me olhando de longe, pulou para o meio da mata e sumiu. Das vezes que eu o vi, essa foi a única que ele atacou alguém. Eu já ouvi relatos de ele ter corrido atrás de algumas pessoas, até de carros e motos. Mas hoje eu pude meter bala nele. Este relato é de um amigo meu, bem próximo, o Thiago, também morador do bairro. Um amigo meu me convidou e outro amigo para irmos na casa dele. Lá iria ter um jantar. A casa desse amigo ficava no bairro Anavec. Só outro amigo que ia comigo, que morava no mesmo bairro que eu. Eu era adolescente, tinha uns 16 anos na época. Para chegar na casa desse amigo, só tinha um detalhe. Tinha que passar por uma quadra totalmente escura. Naquele tempo não tinha casas naquela quadra, muito menos iluminação. Só tinha postes na minha rua e na rua do meu amigo, do outro bairro. Essa quadra, nós e todos que morávamos lá, chamávamos de Campo do Arileite. O amigo que ia comigo me deixou na mão e foi mais cedo. Chegou 21 horas, tive que ir sozinho, mas eu não queria passar de a pé, então pedi emprestado a bike da minha irmã. Era uma bike velha, mas dava para o gasto. Fui lá, saí de casa, atravessei uma rua. Depois da rua começa a escuridão e o medo. Fui reto e dobrei a curva em direção ao bairro do meu amigo. Foi quando avistei dentro do campo, depois do arame farpado, à minha esquerda, um bicho preto, todo peludo, estava parado. Me olhou com aqueles olhos vermelhos e brilhantes. Aquilo cheirava muito mal. Botei pressão naquela bike. Saí pedalando. Quando eu olhei para trás, aquilo ficou do jeito que estava. Só continuou me observando. Cheguei na casa do meu amigo, contei para todos o que vi, e eles começaram a rir da minha cara. Eu pedi a eles se poderia passar a noite em sua casa, e eles deixaram. Ninguém voltou para casa aquela noite.
De manhã, voltei para casa. E por muito tempo não saí à noite. Hoje esse meu amigo dono da casa é meu cunhado. Acabei me casando com a sua irmã. E até hoje meu caso é bem conhecido na família e no bairro. Bom, esses foram os relatos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acredito que não sejam a mesma pessoa, que são lobisomens diferentes, até pelas atitudes dos mesmos, de perseguir ou não as pessoas, de atacar ou não. O que vocês acham? Esses relatos são bem conhecidos aqui em Limeira, São Paulo. Os mais antigos, que viviam naquela época e hoje são um pouco mais velhos, alguém sempre vai falar do lobisomem no bairro do Santo André, em Limeira. Muito obrigado, pessoal do além. Boa noite. Olá, pessoal do além. Meu nome é Miguel. Sou motorista de ônibus fretado de turismo. Esse fato aconteceu comigo alguns anos atrás. Estávamos fazendo uma excursão para o interior de São Paulo, nas proximidades da região da cidade de Piracicaba. Saímos em 2 ônibus, um dirigido por mim e um outro por um conhecido meu. Junto comigo estava a Janaína, que era responsável pela excursão. Saímos do ponto de partida por volta de 11h30. Assim poderíamos chegar mais cedo no local. Era uma fazenda. Era uma noite fria, bem iluminada pela lua, que brilhava no céu. Já tínhamos percorrido um bom percurso. Eu e Janaína estávamos conversando sobre vários assuntos. Para mim, era ótimo. Desse jeito era difícil ter sono. Era por volta de 2 ou 3 horas da manhã. Já estávamos próximos ao local. Em um trecho da estrada, que logo à frente ligaria à estrada de terra, meu companheiro piscou o pisca-alerta 3 vezes. Eu já sabia que seria um sinal que eu teria que parar, pois algo estaria errado. Eu estava a 80, 90 por hora. Então reduzi um pouco. Em uma curva, quando os faróis do ônibus iluminaram a escuridão, vimos uma criatura. Janaína deixou sua garrafa cair e eu fiquei em choque, não conseguia falar. Aquilo era um cão negro, enorme. Ele era bem descomunal. Ele corria todo corcunda e desajeitado. Os olhos dele brilhavam na escuridão. Aquele ser começou a vir em direção ao ônibus. Então acelerei com tudo e fomos embora dali. Então Janaína me disse: Meu Deus, o que era aquilo? Eu não sei o que era aquilo, mas aquilo não era coisa desse mundo não. Após algum tempo, na divisa das estradas de asfalto com a de terra, avistamos alguns homens em cima de 2 caminhonetes. Eles pararam o ônibus da frente e depois pararam o que eu estava dirigindo. Perguntaram se estava tudo bem. Eu disse que sim. Perguntaram se tínhamos visto algo estranho. Nós falamos que não, até porque eles poderiam achar que estávamos loucos. Eles nos mandaram seguir em frente. Chegamos bem de manhãzinha na fazenda. Notamos que nenhum dos passageiros havia comentado. Somente eu e Janaína havíamos visto aquele ser. Então fomos nos registrar e fomos para o restaurante tomar um café. Uma mulher nos recebeu. Olá, sejam bem-vindos. Sentamos em uma mesa. Janaína e eu conversávamos. Então Janaína me disse: Miguel, aquilo era muito feio. Parecia ter saído de um filme de terror.
Uma moça, na mesa ao lado, então nos disse: Olá, não pude deixar de ouvir vocês conversando. Aqui tem muitas histórias, pois é área rural. Isso que vocês viram era apenas um cão grande. Por aqui tem muitos cães soltos na noite. Se vocês ouvirem uivos, poderá ser um desses cães. Aproveitem. Eu saí dali. Não liguei muito para o que a moça nos disse, mas fui falar com outro motorista. Perguntei a ele se havia visto algo diferente. Ele me disse que apenas vi um vulto na estrada e me deu o sinal com o pisca-alerta para que eu pudesse ficar esperto. Ele também não havia visto aquela criatura. O dia foi muito produtivo. O pessoal da viagem se divertiu. Foi um lindo dia de sol. Foi muito bom mesmo. Até eu mesmo que estava a trabalho acabei me divertindo também. Eu não tinha compromisso. Não tinha noiva, não tinha namorada e não tinha esposa. Janaína também. Acabamos nos envolvendo durante o dia. Então decidimos que nós dois iríamos dividir o chalé. Sim, não havia pensão nem hotel naquela fazenda. Haviam vários chalés. Então escolhemos um que era um pouco mais afastado dos outros. Parei o ônibus próximo a ele. Quando chegou a noite, fomos descansar. Não consegui dormir direito aquela noite. A imagem daquele ser estranho vinha à minha mente a todo momento. Em um certo momento da madrugada, comecei a ouvir um barulho estranho. Então fui até a janela. Abri a janela e vi. Próximo ao ônibus estava aquela criatura. Era difícil acreditar. Aquilo farejava o ar, chegava próximo aos pneus, dava voltas em volta do ônibus, por baixo, parecia farejar e procurar alguma coisa. Eu tentei não entrar em pânico. Fui até Janaína e a chamei. Janaína, acorde, acorde. Ela me disse: E foi? Que susto! Então tapei a boca dela com os meus dedos e pedi para que ela fizesse silêncio, que viesse comigo. Então mostrei para ela e ela também viu aquele monstro. Aquilo parecia um ser gerado do inferno. Que monstro horrível! Enquanto observávamos aquele ser, paralisados olhando, aquilo começou a farejar o ar. Então nos viu na janela. Corri e fechei rapidamente a janela. Pedi para que a Janaína ficasse quieta, mas não adiantou. Aquele ser veio. Começou a rodear o chalé. Aquilo rosnava, grasnava. Parecia estar rolando no chão. Ele ia perto da porta, ia próximo à janela, rosnava, grasnava, mas não tentou entrar. Aquilo foi muito estranho. De repente, um silêncio. Ficamos ali a noite toda assustados. Não pregamos o olho. Também, quem poderia dormir com um monstro daquele solto na escuridão? O dia raiou, pegamos as nossas coisas e combinamos que íamos o mais rápido possível embora, retornar para casa, sem querer voltar para aquele lugar assustador. Então aquela primeira mulher que nos recebeu veio até nós. Tudo bem? Parece que essa noite foi mal dormida. Não respondemos nada a ela, apenas balançamos a cabeça que sim. Os passageiros entraram no ônibus, então fomos embora. Quando estávamos saindo da fazenda, havia uma porteira principal, onde passavam os veículos. Aquela segunda moça que veio falar conosco estava parada lá. Então ela fez sinal para que eu parasse o ônibus. Quando encostei o ônibus, ela então falou: Oi, bom dia. Não dormiram bem, não é? Desculpe se foram assustados. Fiquem tranquilos, eu não mordo sem motivos.
Boa viagem. Assim que ela terminou de falar, acelerei o ônibus e fomos embora. Pegamos estrada e retornamos. O que eu tenho a dizer? Nunca mais quero voltar para aquele local. Eu não posso dizer certamente o nome da fazenda, porque ela é bem conhecida e bem requisitada para visitações. Mas eu vi aquela fera. Em alguns relatos que vi aqui no canal Hora do Além, as descrições dos relatos batem bem com o ser que eu vi. Esse ser existe. Nós que pensamos que eles não estão por aí. E às vezes são as pessoas que menos demonstram ter o perfil de poder se transformar nessa fera. Muito obrigado. Boa noite. Este fato aconteceu com meu tio em 1994, na cidade de Limeira. Meu tio, na época, era bem misterioso. Ele tinha o saci na garrafa. E como eu era criança, ele não mostrava a garrafa para nós. Mas minha mãe, pai e tios se recordam desse fato. Ele desaparecia após fazer orações. Como eu disse, era muito misterioso e dava muito medo. Nas madrugadas de sexta-feira, independente de ser quaresma, lua cheia, algo visitava sua casa. Minha tia, juntamente com minhas primas, passavam muito medo, pois algo pulava em seu quintal e percorria o mesmo. Parecia ser um animal grande, pesado, trotando e com arrastar de correntes. Meu tio passava as madrugadas fora, então minha tia orava, mas seja o que for, não parava, somente percorria o corredor e ia embora em seguida. Meu tio, muito corajoso e cansado de ouvir as reclamações da minha tia, e após o vizinho confirmar que também ouvia o tropé daquilo em seu quintal, resolveu não sair de casa naquela sexta-feira. E combinou com o vizinho. No momento que começasse os barulhos, ele iria sair para fora e ver o que era. E o vizinho era para subir no muro, pois se caso precisasse de ajuda, o mesmo poderia ajudá-lo naquele momento. E como sempre, tudo começou. O barulho de correntes e o trotar. Meu tio abriu a porta e gritou: "É agora!" E o vizinho respondeu: "Vou nada." Meu tio cumpriu e avisou minha tia: "Não abra a porta por nada, somente se eu pedir." E ela ficou orando com as minhas primas, e minhas primas chorando, coitadinhas. E agora o que contarei é assustador. Meu tio se deparou com um cão negro, pequeno, baixinho. Ele simplesmente ficou sentado, imóvel, encarando meu tio. Ele tinha um pentagrama em seu pescoço e uma corrente em sua pata. Meu tio disse: "Você não é um cachorro e não é desse mundo." Passou a mão na corrente e o arrastou até uma encruzilhada. E em seguida o amarrou no poste, deixando-o imóvel. Meu tio disse: "Você não me conhece e mexeu com a família errada." E arrancou a corrente de sua pata. Nesse momento, ele se transformou em um homem e conversou com meu tio. Justificou que aquilo era sua sina. E onde meu tio residia fazia parte de suas terras ancestrais,
e ele era obrigado a percorrer o local durante 7 sextas-feiras. O pentagrama o impedia de fazer mal às pessoas, dando-o lucidez necessária, e a corrente em sua pata controlava suas transformações. E disse ao meu tio: ainda bem que você retirou a corrente do meu pulso e não o pentagrama. Meu tio fez um acordo com esse homem para o mesmo deixar sua família em paz. Os detalhes do acordo ele não pôde revelar para nós, mas, depois do ocorrido, nunca mais minha tia recebeu a visita do lobisomem em seu corredor. Olá pessoal do Além, meu nome é Sandra Maria, sou uma das primeiras inscritas do canal A Hora do Além. Eu gostaria de compartilhar este relato que aconteceu com meu avô. Nos anos 50, meus avós maternos moravam em Guariba, São Paulo. Moravam em um conjunto de sítios afastado da pequena população da cidade. Naquela época, haviam relatos de lobisomem, mas o meu avô dizia ser invenção de pessoas que não tinham o que fazer da vida. Passando um tempo, os bichos começaram a aparecer mortos, principalmente os bichos do meu avô. Meu avô tinha certeza de ser os cachorros do vizinho, que ficavam soltos durante toda a noite. O mesmo vizinho dizia ser o tal de lobisomem, mas meu avô o ameaçou de morte, caso seus cachorros matassem suas galinhas novamente. Em uma certa noite, meu avô e minha avó acordaram com barulhos no fundo do quintal. Meu avô pegou sua espingarda, lamparina e foi matar os tais cachorros do vizinho. Foi de mansinho e viu que o cachorro era diferente. Chegou mais perto para verificar melhor o tal cachorro. Aquele ser, ao ouvir os passos de meu avô, se levantou. Ficou em 2 patas como se fosse um homem. Tinha rosto humanoide, pouco mais de 2 metros de altura, preto, peludo. Ao ver o meu avô, ele soltou um grunhido. Meu avô não hesitou e atirou naquele ser. Meu avô não tem certeza de ter acertado aquilo. Meu avô correu assustado para dentro de casa, trancou a porta, apagou as velas, fez sinal de silêncio para minha avó, que nada falou. Mas pela expressão do rosto do meu avô, que nunca tinha medo de nada, pela primeira vez ela viu o medo em seu rosto pálido. Meu avô ficou por meses sem tocar no assunto. Até que um dia, ele contou o que aconteceu para minha avó. Ela tinha certeza que era o lobisomem. Esse fato nunca mais se repetiu, até que eles se mudaram para São Paulo capital. Até a sua morte, meu avô não gostava de tocar no assunto, mas sempre afirmou que sabe o que os seus olhos viram naquela noite, o que fez com que ele nunca mais dormisse no escuro e tivesse medo de uivos noturnos. Alguém aqui acredita em lobisomem? Vou contar 3 relatos da minha mãe, meu avô e um amigo. Relato da minha mãe. Ela disse que quando era criança, ela foi para a casa de uns primos dela e eles tentaram pôr medo nela com histórias de lobisomens. Inclusive, à noite, um deles foi para fora da casa e ficou batendo na janela. De repente, ele entrou em casa e trancou a porta. Estava fazendo muito barulho ao redor da casa. Minha mãe achou que era um dos primos dela, mas viu que todos estavam ali e todos com medo. Daí começaram batidas e arranhões nas portas e janelas. Quando foi de manhã,
Mesmo sem ninguém ter dormido, eles foram ver o que era. E as janelas e portas estavam mesmo arranhadas. Relato do meu avô. Ele trabalhava na linha férrea como segurança e o rapaz que trabalhava com ele estava em uma ronda. De repente, meu avô ouviu tiros e foi ver o que era. Ele achou que poderia ser assaltantes ou algum malfeitor. Quando chegou perto do amigo dele, viram um cachorro enorme, preto e com os olhos amarelos. Saíram correndo dali e se trancaram no posto de observação. Relato do meu amigo. Quando ele era criança, morava perto de uma fazenda isolada, sem luz elétrica. Estava ele e o pai voltando para casa com o auxílio de uma lanterna. Era por volta das 8 horas da noite, quando na estrada de terra viram 2 brilhos amarelos de longe. O pai dele, na hora, mandou-lhe apagar a lanterna e continuaram a caminhar no escuro. O pai dele pediu para ele não olhar diretamente para o bicho. Então, eles passaram do lado dele e meu amigo disse que parecia ser um cachorro de 2 metros com os olhos amarelos. Apesar do tamanho, não fazia barulho enquanto andava, mas disse que dava para ouvir a respiração daquele bicho. Passaram direto por ele e logo chegaram em casa. Depois disso, nunca mais viram nada. Olá pessoal do além. O que eu vou relatar aqui é real e não quero ser alvo de brincadeiras. Resisti muito em escrever este relato, mas acredito que aqui tenham pessoas sérias. Eu saio da minha casa para o trabalho ainda muito cedo, por volta das 4 horas da manhã, pois se não pegar o ônibus pontualmente, acabo chegando atrasada em meu serviço. Subo a minha rua, que tem ao lado uma pracinha, com várias árvores bem grandes, e normalmente é muito deserto. O que vejo às vezes é algum gato correndo, de um canto para o outro. Há uns 4 anos atrás, saindo como de costume para o meu trabalho, e naquela noite os cães da rua estavam bastante agitados e latindo muito. Fui subindo a minha rua, como sempre. Percebi que do outro lado da praça havia um animal que de longe parecia um cão muito grande e negro. Ele estava de 4 patas e comendo alguma coisa, que eu não pude ver. Apenas ouvi o barulho de mastigação. Ele se encontrava aproximadamente a uns 40 metros de distância. Foi quando ele percebeu que eu estava passando. Fez um grunhido grosso e foi atrás de uma árvore. Nesta hora, notei um brilho de luz nos olhos daquele cachorro grande. Parecia a luz de uma lâmpada amarela. Fiquei com receio que ele estivesse querendo se esconder para correr atrás de mim. Daí fiquei na dúvida se eu continuava subindo minha rua ou se voltava correndo para casa. Foi então que eu percebi que aquele bicho estava de pé, segurando o tronco da árvore. Não dava para ver ele em pé, mas a posição dos braços em volta do tronco deu para perceber pela altura que ele estava em pé. Não deu outra, voltei correndo para casa. Esperei amanhecer o dia para poder sair.
Até hoje eu não sei o que era aquilo, mas não quero ver nunca mais. O que vocês acham? Eu tenho certeza que é um lobisomem. Mas quando conto isso a algumas pessoas, elas riem e caçoam de mim. Gostaria de opinião de vocês inscritos do canal Hora do Além e de vocês, Joyce Caveira. Muito obrigado, boa noite. Olá a todos, meu nome é Manuel. Esse causo, quem me contou foi meu avô. É o causo de seu Luiz, que teve um encontro com o assombroso. A escuridão já era dominante. Apenas a lua cheia emitia seus raios de prata, quando seu Luiz começou a fechar as portas e janelas de sua pequena casa, reforçando com travas transversais de madeira de lei. Ouvia-se barulho de cada janela ou porta que era fechada e conferida por seu Luiz. Parecia que o medo rondava seu Luiz, que se preparava para algo desconhecido. A noite se aprofundava e tudo ficava silencioso, como se nada estivesse fora do normal. Ao se aproximar da meia-noite, os cachorros começaram a rosnar, uivar e andar em volta da casa como se estivessem com medo. Uns arranhavam a porta, outros grunhiam como se o medo os dominasse. Seu Luiz procurou o canto mais seguro da casa, acomodou sua mulher e seus 10 filhos, colocou sua espingarda ao seu lado, conferindo sua faca banhada de prata que estava na bainha, e se sentou num tamborete com as costas viradas para a parede. De longe já se ouvia o latido dos cachorros da vizinhança. Cada minuto que se passava, os latidos ficavam mais próximos. A sensação era como se viesse uma tempestade com ventos fortes, numa noite negra. Os cachorros estavam cada vez mais inquietos, e cada vez se aproximavam os outros cães, em perseguição de algo desconhecido. Ouviam-se latidos de diversas formas, como se todos os cachorros de todas as raças estivessem nessa perseguição infindável. Seu Luiz começou a observar por um pequeno buraco que cabia o cano de sua espingarda toda a movimentação nos pequenos feixes de luz da lua. Já se preparava para o pior. Os cães rosnando e preparados para acompanhar os outros na perseguição já estavam na porteira que ficava na beira da estrada, enquanto seu Luiz ajeitava sua espingarda, meio sem jeito, como se fosse caçador de primeira viagem. Mas na verdade era o medo que tomava conta de seu corpo, que não parava de tremer. Agora os latidos estavam perto da porteira. Dava para ver que o ser era grande. A poeira subia e os cachorros corriam de um lado para o outro, como se estivessem pegando ou mordendo algo. Em meio àquela briga, todos latiam, todos mordiam, nada morria, nada sangrava. Seu Luiz não conseguia ver nada em meio àquele fuzuê, mas pôde ver pelo buraco que algo começou a vir em direção de sua porta, começando a arrancar pedaços. Cada arranhada tirava um pedaço, e a mordida era forte, que mesmo a porta sendo de madeira de lei, parecia papelão. Seu Luiz preparou a espingarda e apontou para a boca de dentes grandes que mordia sua porta e disparou. O tiro, preparado com chumbo grosso, o ensurdeceu, e a fumaça da pólvora embaçou seus olhos. Seu Luiz nada via, e o medo lhe rondou, dominando seu corpo, que ficou paralisado por alguns instantes, até que se lembrou da faca banhada de prata em sua cintura, preparada para algo que desconhecia, mas ouviu falar em histórias passadas de geração em geração. Em um momento de desespero e medo, seu Luiz empunhou a faca com firmeza e partiu para o ataque. Deu a primeira facada, que feriu aquele ser. Quando deu a segunda facada, houve um grito ensurdecedor. E um
um estouro de uma fera ferida em fuga, ou cercado, sem saída, quase abatida. Nesse momento o fuzuê começou a ficar maior que no início. Eram cachorros por todos os lados, gritos, grunhidos, urros, uivos e latidos, começando a corrida de novo rumo à estrada, e todos os cachorros saíram em perseguição. Pelos pequenos feixes de luz da lua, dava para ver a poeira que se formava atrás de algo que todos comentavam na região. Os latidos foram diminuindo a cada minuto, em razão da distância que o ser desconhecido era perseguido pelos cachorros. Seu Luís conferiu se sua família estava bem e fez o sinal da cruz, como se agradecesse a intervenção divina em sua luta na defesa de sua família contra algo que ouviu falar, mas nunca tinha visto de tão perto. Aquele dia ficou como exemplo que seu Luís passou a todos que ele acreditava no homem que se transformava em fera, sempre repetindo: você que tem fé e coragem saberá a hora de fechar as portas e reforçar as janelas, porque o medo ronda sua casa num dia de lua cheia e o lobisomem pode aparecer e atormentar sua família Na hora do lobisomem.